pessoal, tudo bem? Então, tô aqui hoje, eu e meu bigode, para falar um pouco aí sobre essa questão da crise econômica, do Covid-19, tá certo? As implicações disso para a nossa economia, para os nossos investimentos, para o nosso dinheiro, enfim. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é falar um pouco o que é o Covid-19, né? Ele é real? Então, o Covid-19 é um tipo de vírus que já é bem antigo, não é nada de novo, e que aparentemente teve uma mutação e que iniciou uma pandemia na China, né? Então, atingiu milhares de pessoas na China e outras centenas morreram e depois foi se espalhando pelo mundo, tá certo? Então é algo realmente grave, porque o seu poder de transmissão é muito grande. Ele transmite com muita facilidade entre as pessoas, tá certo? Um outro ponto, como ele afeta a economia? As pessoas elas se mantêm em estado de isolamento, né? E com isso elas reduzem o consumo, porque elas não podem sair de casa, então elas param de consumir. E com isso as empresas e indústrias param também. Então com isso tudo há uma redução no preço das commodities. As commodities são petróleo, soja, açúcar, carne, enfim. Por que gera uma redução no preço dessas commodities? Porque a lei da oferta e da demanda, né? Se tem muita gente procurando esses produtos, o preço tende a subir. Com o isolamento e a redução do consumo, as pessoas compram menos e esses produtos tendem a ficar mais baratos, tá? Alguns produtos sobem de preço, são produtos pontuais. Por quê? Porque a demanda aumentou em relação a esses produtos, como por exemplo, álcool em gel, né, medicamentos, vitamina C, enfim, alguns produtos de combate imediato a essa epidemia. Número 3. Por que o dólar e o ouro sobem? Então é o seguinte, com o risco aumentando, né, com relação aos produtos, aos investimentos de renda variável, as pessoas começam a procurar investimentos mais seguros onde colocar o seu dinheiro, né? Porque sempre que tem uma grande volatilidade, uma crise econômica, as bolsas de valores pelo mundo, elas tendem a variar muito e cair bastante de valor, né, de cotação. Então as pessoas, para encontrar mais segurança, né, reduzir o risco, elas retiram seus investimentos da renda variável e transferem para a renda fixa. Um dos produtos de renda fixa de maior segurança, menor risco no mundo são os títulos da dívida externa dos Estados Unidos, que são conhecidos como bonds. Esses são os produtos considerados mais seguros no mundo, tá? Então as pessoas pegam o dinheiro, imagina, você tem dinheiro aqui na Petrobras, na Vale do Rio Doce, e aí você fala, nossa, uma crise, está caindo muito, circuit breaker, vou tirar meu dinheiro da bolsa, porque eu não quero correr o risco de perder. E aí você manda o dinheiro para os Estados Unidos, faz uma transferência, e lá você aplica em títulos do Tesouro Americano. É como se fosse o nosso Tesouro Direto, só que lá chama bonds, é a mesma coisa, tá? Então você compra esses bonds e hoje a rentabilidade deles é entre 0 e 0,25% ao ano, ou seja, praticamente não rende nada, né? A inflação, inclusive, está mais alta do que isso, então não está protegendo nem contra a inflação. Mas por que as pessoas então colocam o dinheiro nesse tipo de produto, já que ele não tem uma boa remuneração? Porque é seguro, porque lá eles se sentem mais confortáveis com essa sensação de que o seu dinheiro está seguro. Só que para que eu compre esses títulos, os bonds americanos, eu preciso comprar dólares. E isso é o mundo todo que está fazendo. As pessoas da China, da Rússia, do Brasil, da Índia, da Indonésia, enfim, no mundo todo, os grandes fundos, né, de investimento, os grandes investidores, pessoas físicas, que compram dólar para investir nesses bonds. Então, lei da oferta e da procura novamente. Quanto mais gente procurando por um produto, maior é o preço. Então, o dólar tende a subir. E temos também esse último ponto aqui, olha. Problemas para importadores e endividados com o exterior. Então, quando o dólar e o ouro sobe,
as pessoas que têm endividamento em dólar, elas estão com sérios problemas, né? Por quê? Porque a dívida dela acaba se tornando mais elevada, já que agora o dólar está mais caro e a dívida dela é em divisa externa. E também para quem importa, quem faz importação de produtos, mesmo que não seja dos Estados Unidos, seja de outros países, a cotação desses valores é sempre em dólar. Então, quanto mais caro o dólar, pior para quem é importador. E com relação ao ouro, ouro é um metal, né, precioso, escasso no mundo. E por ser escasso, é a mesma história da lei da oferta e da procura. Ele é escasso, então ele tende a ter um valor apreciado nesses momentos de crise econômica, porque as pessoas querem um porto seguro para colocar os seus investimentos, tá certo? Número 4. Por que as bolsas caem normalmente? Então, primeiro, a bolsa de valores é um produto de renda variável, tá certo? E é de altíssimo risco, porque não existe uma garantia nem de ganho nem de perda. Elas variam de acordo com as demandas do mercado. Então, mesmo que a empresa seja de ótima qualidade e seja lucrativa, pague dividendos, se ninguém quiser comprar, não tiver demanda para comprar os papéis daquela empresa, os preços tendem a cair. É isso que está acontecendo agora. Existem dezenas, centenas de empresas ótimas, tanto no Brasil como em outros países, nos Estados Unidos, nos diversos países pelo mundo, mas o receio de perder é tão grande que as pessoas estão vendendo mesmo aquelas empresas de ótima qualidade e lucrativas que provavelmente não vão ser afetadas de maneira muito forte por essa crise do coronavírus, tá? Outra característica das bolsas de valores, elas são normalmente locais onde as pessoas vão para especular. O que é especular? Tentar fazer arbitragem, comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais elevado. Então, muitas das pessoas que colocam dinheiro nas bolsas de valores, elas não estão atrás de um investimento de longo prazo, elas querem comprar e sair rápido, ter um lucro rápido. Isso é especulação, é outra característica. E o resultado das empresas é afetado. Então, por último, eu falei que algumas empresas não vão ser afetadas pela crise, mas muitas outras sim. Como, por exemplo, a CVC, que é uma empresa de turismo, e nesse momento agora, né, com o turismo em baixa, com quarentena, voos sendo cancelados, as pessoas com pânico, medo de sair de casa, essa empresa, sem sombra de dúvida, está sendo muito afetada por essa crise econômica do coronavírus, tá certo? Nós temos vários outros exemplos por aí, como a CVC na bolsa. Então, essas empresas, como é o caso da CVC, elas são mais afetadas do que as demais. Então, a tendência é que o preço das ações desse tipo de empresa caia muito mais do que as outras, que não têm tanto impacto. Vamos supor que eu tivesse CVC e outras 5 ou 10 ações no meu portfólio, e eu quisesse me desfazer de algumas delas para transferir esse dinheiro para um local mais seguro. Provavelmente a primeira que eu iria me desfazer seria a CVC, porque eu sei que o impacto dessa crise no resultado dessa empresa é muito maior do que nas outras empresas. Legal? Número 5. Conspiração chinesa. É verdade ou é mentira? Olha, independente de ser verdade ou mentira, a gente ouve, né, todos os dias aí na internet, nos noticiários, falando aí dessa questão, que a China criou toda essa situação para se beneficiar economicamente, para forçar o preço de commodities cair, para que ela possa comprar esses produtos mais baratos. Ela tem uma reserva muito grande em dólares, né? Então, quanto mais elevado for a cotação do dólar, melhor para a China. Então, ela, com esse dólar valorizado, com as divisas que ela tem, ela poderia comprar várias empresas, participação em várias empresas pelo mundo, nos Estados Unidos, no Brasil e nos principais países do mundo, por um preço muito baixo, considerando que a cotação das ações dessas empresas na bolsa está muito baixo, né? Então ela vem com a moeda forte, que é o dólar que ela já tinha de reserva valorizado, e compra por preço de banana essas empresas. Então isso é o que está sendo cogitado por aí. Mas independente se isso é verdade ou é mentira, o fato é que o vírus está solto e ele é perigoso e ele é muito contagioso, tá? Então uma coisa não anula a outra.
Pode ser que seja verdade a história da conspiração chinesa. A gente não tem como saber. Pode ser que seja mentira. Independente de ser mentira ou verdade, o vírus está solto e é perigoso. Então vamos tomar cuidado, tá? Número 6. O dinheiro não some. O dinheiro não some, ele apenas muda de mão. Então assim, nesses momentos de crise, onde as bolsas estão caindo, o dólar está subindo, o ouro está subindo, né? Toda essa loucura aí, as pessoas trancafiadas dentro de casa, as empresas parando de produzir, o dinheiro ele não some, né? Ninguém vai lá e toca fogo, rasga, corta, tritura o dinheiro, não. E o que acontece então? Para onde vai esse dinheiro? Ele muda de mão. Então tem muita gente vendendo ações, por exemplo, a qualquer preço, mas também tem muita gente comprando essas ações e muito barato. Então no momento de recuperação, que essa crise amenizar e os mercados voltarem a subir novamente, quem comprou a preço de banana vai ter uma valorização exponencial no seu patrimônio, tá certo? Por isso que dizem que crise é momento de oportunidade, né? Porque quem tem dinheiro, está preparado para uma crise, consegue ótimos investimentos. Número 7. Mais pobres e menos preparados são os mais afetados. Então é isso, né? Quanto menos preparada a pessoa estiver para a crise, mais ela vai sofrer com isso, né? Então imagina um país pobre, sem sistema público de saúde de qualidade, onde as pessoas têm uma baixa renda per capita e não têm condições de acesso a uma boa qualidade de saúde. Então essa pessoa provavelmente, se ela for do grupo de risco e tiver uma contaminação, uma infecção mais aguda, mais grave, ela é uma grande candidata a falecer, né? Enquanto que uma pessoa... Enquanto que uma pessoa com mais recursos financeiros, mesmo num país pobre, ela vai pagar o que o dinheiro pode comprar de melhor em tratamento de saúde. Então, sempre em qualquer crise, quanto mais pobre e quanto menos preparado, maior vai ser o sofrimento. E às vezes a pessoa ela é pobre, mas ela entende como que funciona, ela está preparada e ela vai sofrer menos do que os demais. A gente vai já falar como se preparar para isso. Legal? Beleza, vamos ver agora o item 8. Como aproveitar oportunidades geradas em momentos de crise. Então é aqui que vem o pulo do gato. O que a gente pode fazer para nos precaver, para nos resguardar com relação a essas crises? Então, primeiro ponto, você precisa ter uma reserva de emergência. Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, empresas. A reserva de emergência é justamente para isso. É justamente para esses momentos. Lembra que eu falei em alguns vídeos aí, eu já abordei várias vezes a questão da reserva de emergência? Para que serve? Para emergências. E uma crise financeira é uma emergência. Talvez muito mais para os pequenos negócios, para as pessoas que são autônomas, né, que têm que sobreviver, a sua única fonte de renda é o seu negócio. Se ela não vender, ela não tem, né, dinheiro, de onde tirar dinheiro. E nesse momento que está tudo parado, que está todo mundo em quarentena, não pode sair de casa, esses autônomos e pequenos negócios estão sofrendo absurdamente. E se eles não têm uma reserva de emergência para esse momento de crise, o risco de falência é muito grande, tá certo? Para quem é pessoa física, tem um pouco menos de risco, porque ela tem todo aí o sistema trabalhista, as leis trabalhistas, né? As leis CLT, que são que favorecem essa pessoa. Ela vai ter um seguro-desemprego caso ela seja demitida, enfim, né? Mas mesmo assim ela deve ter a sua reserva de emergência. O segundo ponto é ter reserva para investimentos. A reserva de emergência ela só deve ser mexida em caso de emergência, em caso de necessidade estrita, tá? Foi demitido, aconteceu um acidente, alguma coisa do tipo. E a reserva para investimentos é para aproveitar justamente essas oportunidades que o mercado gera durante a crise. Por exemplo, os papéis da Petrobras, por exemplo, que eram cotados a mais de R$30 há menos de 20, 30 dias atrás, hoje está na faixa de 12, 10 ou menos. Então, esse
essa reserva para investimentos é para usar justamente nesse momento. A bolsa caiu, você conhece a empresa, você analisou os fundamentos, sabe que é uma empresa sólida. Eu não estou dizendo que a empresa, que a Petrobras é sólida ou não é sólida, que é boa ou não para investimentos. Isso não é uma recomendação de compra. Pelo contrário, estou utilizando ela apenas como um exemplo. Tá certo? Então, se você conhece que determinada ou determinadas empresas são sólidas, vão continuar aí mesmo depois da crise, crescendo, dando lucro, essa é uma ótima oportunidade para você entrar comprando. Você vai comprar uma coisa que vale muito por um preço super razoável, uma pichincha. É quase como uma Black Friday. Aliás, é muito melhor do que uma Black Friday. Você vai comprar algo que vale 100 por 30, por 20, é o que está acontecendo agora, né? Depois de 6 ou 7 circuit breakers, ou seja, aquelas paradas automáticas da Bolsa de Valores, quando a Bolsa cai mais de 10%, os preços estão assim na cotação de 2017, 2016, tem empresas aí valendo centavos na Bolsa de Valores. Então, quem tem reserva para investimentos tá rindo à toa, né? Eu, por exemplo, nesses últimos dias aí de queda da bolsa, eu fui às compras 3 vezes. Então comprei em 3 oportunidades, comprei papéis de 2 empresas diferentes. E ainda caiu mais, ou seja, eu estou feliz porque eu comprei barato, mas ainda caiu mais. Eu poderia ter comprado mais barato ainda se eu tivesse uma reserva maior de investimento. Então, o ideal é que você vá comprando aos poucos e saiba o que está fazendo. Não coloque dinheiro na bolsa só porque eu ou qualquer outra pessoa, qualquer outro bigodudo por aí está dizendo que está barato. Saiba o que você está fazendo. Legal? Vamos para mais um ponto. Tenha medo, isso aqui, olha, é muito legal. É uma frase do Warren Buffett, tá? Ele fala o seguinte, ó. Tenha medo quando todos estiverem gananciosos e seja ganancioso quando todos estiverem com medo. Warren Buffett. O que isso quer dizer? Quer dizer para você ir contra o fluxo. Quando tá todo mundo querendo comprar, a bolsa tá subindo muito, né? Essa é a hora de você sair, porque provavelmente naquele momento ela já está próxima do seu máximo e ela vai começar a cair, né? Então a ideia é você comprar nesses momentos de pânico, onde os preços estão muito baixos, onde o valor da empresa está muito descontado, ela está praticamente de graça, está todo mundo vendendo e você está comprando. Depois, quando a crise passar, que os preços subirem novamente, quando as pessoas começarem a comprar loucamente, você comprou barato. Essa é a hora de você sair, vender e esperar a próxima crise. É assim que esses grandes mega investidores internacionais ganham muito dinheiro na Bolsa de Valores. Mais um ponto. Letra E. Pense no longo prazo. Então, para você fazer isso que o Warren Buffett prega, você precisa ter uma visão de longo prazo. Você precisa comprar hoje barato e esperar normalmente anos. 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos, não se sabe. Não tem como se garantir, como saber quanto tempo vai levar para que esses papéis se recuperem. O que a gente consegue saber é que eles vão se recuperar, porque essas empresas não vão quebrar. A crise vai passar. Já aconteceram dezenas de outras crises na história, né? Umas menores, umas maiores, quebra da bolsa em 1929 de Nova York, enfim, as crises elas vão e vêm, né? E quem tem esse pensamento de longo prazo, entende de investimento, sabe o que está fazendo, ganha muito dinheiro com isso, tá? Mais uma, letra F. Invista em educação financeira. Você só vai ter segurança de saber o que está fazendo, de fazer o que é correto, ter essa visão de longo prazo, escolher as melhores empresas, saber o momento de entrar, o momento de sair, se você investir em educação financeira. E uma das maneiras de você investir em educação financeira é assistindo meus vídeos e de outras pessoas, de outros especialistas aí que falam sobre ações, sobre renda variável, renda fixa, enfim. Leitura, leia livros, faça cursos, enfim. Quanto mais conhecimento sobre investimentos e educação financeira você tiver, mais decisões acertadas você vai conseguir tomar. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir que vocês coloquem perguntas
Perguntem o que vocês gostariam de saber sobre esse momento, sobre a economia, sobre renda variável, renda fixa, sobre essa loucura aí, a pandemia do coronavírus. E se você gostou, dê um joinha aí, né? Se inscreva no canal, legal? E até a próxima. E deixem sugestões de novos conteúdos. Que tipo de vídeo, que tipo de assunto você gostaria que eu gravasse para você? Legal? Diga se você gostou do meu novo visual aqui, o meu mustache. Legal? Abraços, até mais.